Nos círculos diplomáticos e militares internacionais, cresce a percepção de que a guerra no leste europeu pode entrar em uma fase mais agressiva. Em Bruxelas, diplomatas da União Europeia; em Berlim, analistas estratégicos; e em Washington, setores ligados ao Pentágono discutem a possibilidade de Moscou lançar uma ofensiva aérea de escala ainda não registrada desde fevereiro de 2022, quando a invasão russa da Ucrânia começou. Para parte desses observadores, um ataque desse porte poderia redefinir tanto o equilíbrio militar no campo de batalha quanto a dinâmica das negociações diplomáticas. Veículos de imprensa próximos ao Kremlin sugerem que a decisão já estaria em andamento, enquanto no Ocidente cresce a ideia de que os Estados Unidos, embora líderes no apoio a Kiev, talvez não se coloquem frontalmente contra uma intensificação das operações russas. Esse aspecto desperta a atenção porque envolve diretamente o papel norte-americano. Desde o início da guerra, Washington destinou bilhões de dólares em ajuda militar, enviando sistemas de defesa aérea como os Patriots, blindados e munições de longo alcance. Além disso, forneceu inteligência estratégica que permitiu a Kiev conter parte dos avanços russos. No entanto, declarações recentes de autoridades americanas, em especial no Congresso, foram interpretadas como sinais de desgaste político e de uma disposição cada vez menor de manter o mesmo nível de apoio. Em capitais como Berlim e Paris, analistas avaliam que a falta de um posicionamento firme de Washington abre espaço para que Moscou atue com menor custo diplomático, testando até que ponto a OTAN e a União Europeia estariam dispostas a reagir. A situação ganhou novo peso após o pronunciamento de Vladimir Putin em Moscou, no qual anunciou que as forças armadas russas já receberam o primeiro lote de mísseis hipersônicos produzidos em escala industrial. Batizado de Oresnik, o armamento foi descrito como peça central da nova doutrina militar russa. Especialistas em defesa explicam que o míssil foi projetado para superar barreiras dos sistemas antimísseis ocidentais, incluindo o escudo da OTAN, presente na Polônia e na Romênia, e teria capacidade de atingir, inclusive, bunkers subterrâneos altamente reforçados. Se usado de forma massiva, colocaria Kiev em situação crítica, enfraquecendo ainda mais as margens de defesa do governo de Volodymyr Zelensky. Mais do que um anúncio político, a expectativa de que Moscou utilize o Oresnik em operações reais. O histórico militar russo reforça essa possibilidade. Em 2015, na Guerra da Síria, o Kremlin testou armamentos modernos, como os mísseis Kalibr, contra posições rebeldes antes de consolidá-los em seu arsenal. Number, Ucrânia. Analistas acreditam que depósitos de combustível, subestações elétricas e centros de comando poderiam ser os primeiros alvos de demonstração do novo míssil. A mensagem implícita é clara: a resistência pode se tornar inviável diante do salto tecnológico incorporado ao arsenal russo. Esse avanço está alinhado ao calendário militar planejado por Moscou. Para setembro, está previsto o exercício conjunto Zapad 2025, realizado em cooperação com Belarus. Essas manobras, tradicionais no treinamento russo desde a era soviética, sempre serviram como vitrine de novas capacidades militares. A inclusão do Oresnik nesse ciclo indica a intenção de consolidar a integração entre diferentes ramos das Forças Armadas, ao mesmo tempo em que envia uma mensagem política à OTAN de que a supremacia tecnológica ocidental, consolidada após a Guerra Fria, já não é garantida. Nos Estados Unidos, alguns especialistas em segurança levantaram a hipótese de que o Oresnik possa ser adaptado para transportar ogivas nucleares. Embora esse cenário seja considerado improvável no curto prazo, a simples menção amplia o impacto político do anúncio. O uso mais plausível, segundo analistas de defesa, seria em ataques convencionais de alta precisão, capazes de causar perdas militares devastadoras sem ultrapassar o limiar de uma escalada nuclear. A introdução desse míssil também abre novas hipóteses táticas. Caso a Alemanha avance com a entrega de mísseis Taurus à Ucrânia e estes sejam empregados contra infraestruturas estratégicas em território russo, Moscou poderia responder com ataques imediatos e cirúrgicos, destruindo depósitos e plataformas de lançamento
lançamento, e faria isso utilizando apenas ogivas convencionais, sinalizando tanto eficiência militar quanto a capacidade de impor custos elevados sem recorrer ao arsenal nuclear. No campo político, a pressão sobre Kiev cresce a cada semana. Nas últimas reuniões de alto nível, líderes europeus como Emmanuel Macron, da França, e Olaf Scholz, da Alemanha, passaram a admitir, de forma mais explícita, que talvez seja inevitável abrir espaço para conversas diretas com Moscou. Esses debates ocorrem em meio a um desgaste prolongado. A economia europeia enfrenta inflação persistente, ligada ao aumento do preço da energia, enquanto a da opinião pública, em países como Alemanha, Itália e Hungria, mostra sinais de fadiga em relação ao apoio irrestrito a Kiev. A própria União Europeia, em suas discussões internas em Bruxelas, avalia os riscos de prolongar indefinidamente uma guerra que pressiona não apenas os cofres nacionais, mas também a estabilidade política de seus membros. Em Washington, a mudança de tom também é perceptível. Parlamentares republicanos e democratas divergem cada vez mais sobre a continuidade da ajuda militar bilionária, o que reflete diretamente no ritmo de envio de armas e munições para esta Ucrânia. Para analistas políticos, esse é um indicativo de que os Estados Unidos enfrentam um dilema interno. De um lado, a necessidade de manter a credibilidade como liderança da OTAN. De outro, o cansaço da sociedade americana com um conflito que já consumiu grandes recursos sem perspectiva de desfecho rápido. Essa divisão enfraquece a posição de Kiev, que depende quase integralmente do apoio ocidental para equilibrar a balança de forças no campo de batalha. O cenário atual combina dois fatores decisivos. De um lado, a Ucrânia enfrenta um quadro de limitação progressiva, escassez de munições, dificuldades de mobilização de novos soldados e destruição contínua de sua infraestrutura logística. Do outro, a Rússia busca projetar-se como potência militar renovada, apresentando novas tecnologias, como o míssil hipersônico Oresnik, e reforçando sua disposição de usá-las em condições reais. Para muitos especialistas, a dúvida já não é se Moscou colocará esse armamento em ação, mas em quais circunstâncias e contra quais objetivos estratégicos. A definição dos primeiros alvos terá repercussões que extrapolam o campo de batalha. Caso centros de comando em Kiev ou instalações críticas em Dnipro, Kharkiv ou Odessa sejam escolhidos, a mensagem russa atingirá também o Ocidente, mostrar que nenhuma infraestrutura vital está fora de alcance. Essa lógica amplia a dimensão diplomática da ofensiva, forçando governos europeus e os Estados Unidos a decidirem até que ponto estão dispostos a sustentar a guerra. É nesse contexto que o exercício militar Zapad 2025, planejado em parceria com Belarus, assume importância simbólica e estratégica. Esses treinamentos, que remontam à era soviética, sempre serviram como demonstração de força e integração operacional. A diferença desta vez é a inclusão do Oresnik, que transforma o evento em um recado direto à OTAN. A Rússia está pronta para agir com novas ferramentas de guerra e cabe ao Ocidente definir a linha de resposta. No ambiente gelado do Alasca, dentro da base aérea de Elmendorf-Richardson, a cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin começou revelando mais do que declarações formais. Evidenciou um contraste de estilo. Washington recorreu a símbolos militares, aeronaves em exposição e sobrevoos calculados, para reafirmar a imagem de superioridade. Moscou, por outro lado, destacou-se pela postura serena de seu presidente, que preferiu organizar o ritmo do encontro de forma metódica e paciente, em vez de se apoiar em gestos de impacto. Logo na abertura, esse contraste ficou evidente durante um contato improvisado com a imprensa. Jornalistas americanos e europeus, entre eles correspondentes de Washington e Londres, lançaram perguntas simultâneas sobre a guerra na Ucrânia e sobre tensões com a OTAN. A cena rapidamente se transformou em tumulto e Trump mostrou desconforto ao tentar recuperar o controle. Nesse momento, Putin interveio com calma, propondo que as questões fossem transferidas para a coletiva conjunta já programada. O gesto simples, mas estratégico, reorganizou a dinâmica e deu novo tom ao encontro, transmitindo a ideia de que Moscou privilegiava disciplina e previsibilidade em vez de improviso. O episódio tornou-se representativo do espírito da cúpula, enquanto um bombardeiro furtivo B-2 Spirit, utilizado em operações dos Estados Unidos no Oriente Médio, sobrevoava os céus do Alasca como demonstração de poder aéreo. Putin reforçava sua imagem de liderança
serena, evitando teatralidade e conduzindo o diálogo com calma. Ficava claro que Washington buscava projeção imediata e chamativa, ao passo que Moscou mantinha sua ênfase em estratégias de longo prazo. Antes mesmo da reunião formal, outro detalhe ganhou destaque. Trump e Putin percorreram o trajeto até a base no mesmo veículo oficial. Para setores políticos nos Estados Unidos, a cena levantou dúvidas. Alguns consideraram um gesto calculado de diplomacia, outros apontaram falha no protocolo. Independentemente da explicação, o resultado foi a criação de uma atmosfera de proximidade e equilíbrio que favoreceu o líder russo já na chegada. As delegações refletiram esse mesmo contraste de abordagem. A Rússia levou uma equipe preparada para discutir de forma técnica e estratégica. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, o ministro da Defesa, Andrei Belosov, o ministro das Finanças, Anton Siluanov, o assessor Yuri Ushakov e Kirill Dmitriev, responsável por investimentos internacionais. Do lado americano, estavam figuras centrais do governo, como o secretário de Estado, o chefe do Pentágono, o diretor da CIA e os secretários do Tesouro e do Comércio. Embora o grupo tivesse peso político, transmitia uma postura mais defensiva em comparação com a organização russa. A pauta principal concentrou-se no conflito da Ucrânia, que desde 2022 transformou-se em epicentro das tensões entre Moscou e o Ocidente. A posição russa foi a de evitar acordos apressados e propor, em vez disso, uma lista de entendimentos graduais, contemplando temas como segurança regional, economia e cooperação energética. A mensagem era clara: privilegiar substância e clareza, em detrimento de declarações soltas, que poderiam ser distorcidas no calor do momento. Putin demonstrou que impor método às negociações não significava restringir informações, mas organizá-las de maneira a evitar distorções e garantir clareza no debate. Sua proposta não foi de silêncio ou omissão, mas de estrutura. Cada questão deveria ser tratada em seu devido tempo, dentro da ordem previamente acordada. Essa forma de conduzir, além de transmitir disciplina, evitava que frases soltas em meio ao tumulto da imprensa fossem usadas de forma equivocada. Para olhos dos analistas, tratava-se de uma estratégia para reduzir o improviso e dar às discussões uma profundidade maior. Essa lógica acabou se impondo ao longo do encontro. Até Donald Trump, acostumado a dominar ambientes políticos e midiáticos por meio de frases de efeito e gestos chamativos, precisou se ajustar ao compasso definido pelo presidente russo. Observadores em Moscou destacaram que Putin conseguiu controlar a atmosfera sem alterar o tom de voz ou recorrer a atitudes ostensivas. Já em capitais europeias como Berlim, Paris e Roma, a leitura foi semelhante. Longe de uma vitória militar, tratava-se de uma vitória simbólica no campo da diplomacia, em que a serenidade se mostrou mais eficaz do que a exibição de poder. O contraste entre as duas abordagens tornou-se ainda mais nítido quando se observam os elementos escolhidos por cada lado para dar tom à cúpula. Washington apostou em imagens de impacto, como o sobrevoo do bombardeiro furtivo B-2 Spirit e a presença ostensiva dos caças F-20 e 2 Raptor e F-35 Lightning II, todos símbolos do poder aéreo norte-americano e da superioridade tecnológica que os Estados Unidos projetam desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Moscou, em contrapartida, preferiu uma estratégia oposta: transmitir calma, resiliência e a sensação de que não precisava de gestos coreografados para demonstrar influência. De um lado, portanto, estava o barulho dos motores de guerra ecoando sobre o Alasca. Do outro, o silêncio calculado de um líder que buscava ditar o ritmo da conversa por meio da disciplina e do controle do tempo. Para diplomatas europeus em Bruxelas, Berlim e Paris, essa cena não representava apenas estilos distintos, mas duas concepções opostas de poder. O espetáculo militar de curto prazo, associado à imagem americana, contra a paciência estratégica de longo alcance, cultivada por Moscou desde os tempos da União Soviética. No registro final, o que entrou para a memória coletiva não foram os voos rasantes, nem a exibição de caças na pista, mas a imagem de Vladimir Putin conduzindo as negociações com firmeza e tranquilidade. O estrondo do B-2 Spirit logo se dissipou no frio cortante do Alasca, mas a percepção de que Moscou havia conseguido transformar uma tentativa de pressão em uma oportunidade política permaneceu. Esse compasso reforçou a narrativa russa de que a influência real não se mede apenas pelo tamanho dos arsenais ou pela exibição de avanços tecnológicos em caça
forças e bombardeiro, mas na habilidade de atravessar pressões externas prolongadas e transformar pequenos gestos em resultados diplomáticos consistentes. Para Moscou, resistir e se manter estável diante de crises recorrentes, seja durante a Guerra Fria, no período de sanções pós-2014 ou no atual conflito na Ucrânia, constitui um elemento central de sua identidade como potência global. Para observadores internacionais em capitais como Bruxelas, Berlim e Paris, o encontro no Alasca serviu como mais do que uma troca de mensagens entre dois líderes. Foi interpretado como uma afirmação pública da resiliência russa. Analistas ressaltaram que, enquanto Washington reforça sua imagem por meio de demonstrações de força imediata e grandiosa, Moscou insiste em mostrar que prefere atuar no campo da consistência, com uma lógica de paciência estratégica. Essa postura é vista como parte de um esforço maior para convencer parceiros e rivais de que a Rússia, mesmo diante de isolamento ou pressão, mantém capacidade de influenciar o sistema internacional. O recado também foi direcionado à OTAN e à União Europeia. Para a aliança militar sediada em Bruxelas, a mensagem foi de que exercícios e manobras militares não intimidam Moscou, que continua projetando poder em sua vizinhança estratégica, do Báltico ao Mar Negro. Para essa União Europeia, em especial países como Alemanha e França, ficou claro que a Rússia está disposta a prolongar disputas diplomáticas e militares, confiando que a coesão ocidental pode enfraquecer ao longo do tempo diante de pressões econômicas e políticas internas. Ao projetar serenidade no Alasca, Putin não apenas equilibrou simbolicamente o excesso de espetáculo militar americano, mas também mostrou a aliados como China e Índia que a Rússia se apresenta como um ator disposto a pensar em décadas, não em meses. Assim, a cena reforçou a ideia de que Moscou não busca vitórias imediatas, mas uma posição de influência duradoura no equilíbrio de poder global. O avanço russo em Donetsk, nas últimas semanas, marcou uma das mudanças mais bruscas desde o início do conflito em 2022. A região, que já havia se tornado um símbolo de resistência ucraniana, sofreu um colapso inesperado após uma ofensiva relâmpago das forças de Moscou. Em menos de 24 horas, o equilíbrio da linha de frente se alterou de forma drástica, surpreendendo tanto Kiev quanto observadores ocidentais. Segundo o Ministério da Defesa russo, a operação resultou na tomada de mais de 150 quilômetros quadrados de território, aproximando os combates do eixo Pokrovsk-Dobropoli, uma rota estratégica para a logística ucraniana. Essa área vinha sendo defendida por mais de um ano com reforços de trincheiras, minas terrestres e fortificações, mas as barreiras foram rompidas em questão de horas. O ataque combinou diferentes camadas de tecnologia militar, bombardeiros Su-34 e caças Su-35 da Força Aérea Russa lançaram mísseis de precisão contra depósitos de munição e linhas de comunicação. Logo em seguida, enxames de drones Lancet atingiram blindados e centros de comando, enquanto brigadas mecanizadas avançaram por brechas abertas. Para especialistas militares em Varsóvia e Berlim, a velocidade da operação lembra os métodos utilizados pela Rússia em Luhansk em 2022, mas com uma escala mais abrangente. Entre as localidades que passaram a estar sob controle russo estão Rodinsky, Udachne, Kucherov Yar e Bolnoe. Fontes de inteligência europeias apontam que até um terço da área ainda administrada por Kiev em Donetsk está agora sob risco iminente de queda. O impacto psicológico sobre as tropas ucranianas foi visível. Fortificações apresentadas por meses como linha intransponível ruíram em poucas horas, provocando pânico e recuos desordenados. Um dos pontos mais críticos ocorreu na estrada que liga Pokrovsk a Dobropoli. O bloqueio russo nessa via essencial comprometeu o envio de combustível, munições e reforços, forçando a retirada apressada de unidades de infantaria ucraniana. Veículos blindados foram abandonados às pressas, junto com depósitos de munição ainda cheios. Na região de Toy-Kolodet, considerada por Kiev um posto de observação crucial, a resistência foi mínima, fato admitido inclusive por fontes oficiais ucranianas. Diante da deterioração da situação, o presidente Volodymyr Zelensky deslocou a primeira brigada da
Azov para Pokrovsk. Essa decisão, vista por analistas em Londres e Bruxelas como uma medida de último recurso, demonstra o esgotamento das opções disponíveis para Kiev. Em Mirnograd, tropas ucranianas se retiraram para dentro das áreas urbanas, numa tentativa de prolongar a defesa e evitar o cerco completo. Imagens recentes divulgadas por satélites comerciais mostram colunas de blindados russos avançando por estradas rurais, praticamente deserto, consolidando rotas logísticas no entorno de Pokrovsk. Moscou blindou seus corredores de suprimento ao leste da cidade e isolou povoados como Shevchenko e Dorosno, deixando pequenos grupos ucranianos sem munição nem provisões. A lista de localidades sob domínio russo se amplia a cada dia, incluindo Sakhovo e Ivanov. Curiosamente, apesar dos ganhos, os comandantes russos evitaram ocupar cada vila ou ruína. A estratégia parece se concentrar na neutralização de posições-chave e na criação de bolsões de isolamento, preservando recursos para o que pode ser a batalha principal por Pokrovsk. Do ponto de vista geopolítico, a queda dessa cidade teria repercussões profundas. A consolidação russa em Pokrovsk abriria um corredor territorial contínuo desde Luhansk até Zaporizhia, cortando linhas de manobra e enfraquecendo definitivamente a capacidade ucraniana de reposicionar forças. Em Kiev, cresce a pressão interna sobre Zelensky, enquanto aliados ocidentais demonstram sinais de fadiga. Em Washington, o silêncio do governo Biden após as últimas derrotas é interpretado por diplomatas como indiferença estratégica diante de um teatro de guerra que já não mobiliza como antes. Na União Europeia, o dilema se intensifica a cada nova derrota no campo de batalha. Líderes como Olaf Scholz, na Alemanha, e Emmanuel Macron, na França, enfrentam não apenas críticas externas, mas também crescentes pressões internas de setores que questionam a viabilidade de manter apoio irrestrito a Kiev. Nos parlamentos europeus, partidos opositores exploram o desgaste da guerra, apontando os riscos econômicos e sociais de um conflito que ameaça transbordar para além das fronteiras ucranianas. Em Bruxelas, analistas de segurança ressaltam que a possível queda de Pokrovsk seria mais do que uma derrota militar. Representaria um marco simbólico que colocaria Moscou em posição de ditar os termos nas futuras negociações, utilizando os chamados fatos consumados como trunfos políticos. Paralelamente, relatos vindos de localidades menores indicam um cenário de mudanças profundas no humor popular. Há registros de civis que, em meio ao colapso administrativo ucraniano, passaram a erguer bandeiras russas em prédios públicos e a receber, de forma organizada, comboios de alimentos, medicamentos e combustível enviados por Moscou. Essa dinâmica revela que a guerra já não se restringe às linhas de frente, mas se estende ao plano psicológico e simbólico, onde a propaganda, o reconhecimento e a construção de legitimidade pesam tanto quanto a ocupação física dos territórios. Nesse contexto, Donetsk deixa de ser vista apenas como uma região em disputa militar e passa a se transformar em um verdadeiro laboratório geopolítico para o Kremlin, onde são testadas tanto estratégias militares quanto formas de administração civil em territórios conquistados. Para Moscou, cada quilômetro consolidado não é apenas um ganho territorial, mas também uma oportunidade de demonstrar à comunidade internacional que sua presença pode se traduzir em estruturas de governança estáveis, com sistemas de abastecimento, policiamento local e até tentativas de normalização da vida cotidiana. Esse processo carrega uma mensagem política calculada. A Rússia busca provar que não basta a OTAN e a seus aliados enviar armas e recursos para Kiev. A simples continuidade do apoio não tem conseguido alterar a dinâmica no terreno. Pelo contrário, o avanço gradual, ainda que custoso, mostra que o esforço ocidental não consegue neutralizar a capacidade russa de manter pressão constante e ampliar sua zona de influência. Enquanto isso, analistas apontam que o fator tempo tem se revelado um dos aliados mais poderosos de Moscou. A cada semana que passa, a Ucrânia enfrenta dificuldades crescentes em sustentar tropas, repor perdas humanas e garantir a logística de suas linhas de defesa. Já a Rússia, mesmo sob sanções e pressões externas, demonstra resiliência e flexibilidade em adaptar sua economia de guerra e redesenhar
controlar suas cadeias de suprimento. Esse contraste reforça a percepção de que Kiev se encontra em desvantagem não apenas no campo militar, mas também no político, com divisões internas e sinais de esgotamento em sua base social. Assim, Donetsk simboliza mais do que um simples campo de batalha. Tornou-se o epicentro de uma disputa geopolítica muito mais ampla, na qual se testam paciência estratégica, capacidade de resistência e o domínio sobre narrativas globais. O que acontece nessa região vai além das linhas de frente. Trata-se de um reflexo direto da luta por legitimidade internacional e pela definição de qual lado conseguirá impor sua versão dos fatos à opinião pública mundial. Para o Kremlin, manter e expandir o controle sobre Donetsk significa muito mais do que consolidar posições militares. É transformar a região em um estandarte de sua projeção de poder diante da OTAN, um símbolo que pode ser exibido como prova da eficácia de sua estratégia, mesmo diante de pressões econômicas, diplomáticas e militares do Ocidente. Moscou apresenta cada avanço como um marco que reforça sua narrativa de inevitabilidade, transmitindo a mensagem de que, por mais que os aliados de Kiev intensifiquem o envio de recursos, não conseguem deter a lenta, porém contínua, reconfiguração territorial. Do ponto de vista internacional, esse processo alimenta debates em capitais europeias e em Washington sobre até que ponto vale prolongar o conflito diante de um inimigo que mostra resiliência inesperada. Donetsk, portanto, deixa de ser apenas uma disputa local para se transformar em uma vitrine de resistência russa, um palco onde Moscou procura provar que tempo e desgaste são armas tão eficazes quanto tanques e mísseis. Nesse cenário, o equilíbrio da guerra tende a pender gradualmente a favor da Rússia, não apenas no campo militar, mas também no político e no psicológico. Cada semana de permanência em Donetsk reforça a percepção de que a Ucrânia luta contra um adversário que soube adaptar sua estratégia, enquanto a própria Kiev enfrenta o desafio de manter a moral interna e a coesão entre seus aliados. O Ártico, há décadas disputado de forma silenciosa por grandes potências, voltou a ser um ponto de tensão global. Satélites de reconhecimento captaram movimentações incomuns em bases militares russas localizadas na região, navios atravessando o Mar de Barents, aeronaves de patrulha intensificando sobrevoos e cargas de grande porte sendo descarregadas em instalações de acesso restrito. Para analistas em Washington, Londres e Bruxelas, a interpretação é quase unânime. Moscou estaria preparando o retorno dos testes de uma das armas mais polêmicas de seu arsenal, o míssil de cruzeiro Burevestnik, batizado pela OTAN de Skyfall. Esse míssil se distingue por uma característica que causa apreensão nos centros estratégicos do Ocidente: sua propulsão nuclear. Diferente dos sistemas convencionais, ele foi projetado para percorrer mais de 20 mil quilômetros sem necessidade de reabastecimento, o que lhe permitiria atravessar continentes inteiros. Além do alcance quase ilimitado, especialistas apontam que o Burevestnik pode voar a altitudes extremamente baixas, em certos momentos a menos de 50 metros do solo ou da superfície marítima, o que o tornaria indetectável por muitos radares. Para países que dependem de sistemas avançados de defesa aérea, como os Estados Unidos e os membros da OTAN, a perspectiva de uma arma com essas características representa um desafio inédito. As movimentações recentes no Ártico não são interpretadas como simples exercícios militares. A Noruega, que faz fronteira direta com a Rússia no extremo norte, foi uma das primeiras a alertar sobre atividades atípicas no Mar de Barents. Esse mesmo ponto já havia servido de palco para testes militares de grande escala no passado, e as autoridades em Oslo entendem a repetição desses sinais como uma advertência política de Moscou, demonstrando força e autonomia em um momento de crescente rivalidade com o Ocidente. A história do Burevestnik revela o quanto o projeto combina ambição e risco. Anunciado em março de 2018 por Vladimir Putin durante um discurso ao parlamento russo como parte de um pacote de armas invencíveis, o míssil passou por fases de entusiasmo e de tragédias. Em outubro de 2023, Putin afirmou que os testes haviam sido bem-sucedidos, mas episódios anteriores levantaram dúvidas. Um exemplo marcante ocorreu em agosto de 2019, quando
quando uma explosão em um teste no Mar Branco matou engenheiro e especialistas do setor nuclear, gerando preocupação internacional e levantando suspeitas sobre a real viabilidade do programa. Outro aspecto que fortalece a hipótese de novos ensaios é a ausência de limites legais. Desde que abandonou o Tratado INF, assinado em 1987 entre Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev para restringir mísseis de médio alcance, a Rússia abriu espaço para reativar projetos que haviam ficado suspensos durante décadas. Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança russo, afirmou recentemente que novos estágios de modernização de armamentos estavam em andamento, deixando claro que Moscou prioriza esse tipo de desenvolvimento estratégico. O impacto potencial do Burevestnik não se restringe à inovação tecnológica. Sua capacidade de permanecer em voo por dias, escolhendo rotas imprevisíveis e atingindo alvos de ângulos inesperados, altera os fundamentos da dissuasão nuclear. Para os estrategistas de defesa, trata-se de uma arma que, se concretizada, neutralizaria muitas das arquiteturas antimísseis construídas nos últimos anos. Essa imprevisibilidade preocupa especialmente Washington, que veria sua rede global de bases e sistemas de defesa aérea sob ameaça de um armamento que poderia surgir de qualquer direção. Na leitura de analistas em Pequim, o movimento da Rússia é também um recado direto para os Estados Unidos. Qualquer negociação futura sobre redução de arsenais nucleares terá de levar em conta armas de nova geração, como o Burevestnik. No Ocidente, porém, especialistas descrevem o míssil como um pesadelo estratégico, lembrando que, se alcançar plena operação, criará um ambiente de incerteza em que nenhuma cidade, da Europa a qualquer outro continente, poderia se sentir fora de risco. A alcunha de Chernobyl voador não é apenas uma metáfora impactante, mas um retrato da dualidade que envolve esse projeto. De um lado, o míssil surge como a promessa de uma capacidade militar inédita, capaz de levar o conceito de dissuasão nuclear a patamares jamais vistos. De outro, o simples fato de ser movido a energia nuclear transforma qualquer falha em um risco colossal, capaz de provocar desastres ambientais comparáveis a acidentes históricos, com efeitos duradouros sobre ecossistemas inteiros e populações civis. Essa combinação de ambição tecnológica e potencial devastador é o que mantém governos e especialistas em constante alerta. O debate que se intensifica não está restrito à engenharia ou à física nuclear. Ele invade os bastidores da diplomacia e do cálculo estratégico das grandes potências. A questão central é se Moscou realmente pretende mostrar ao mundo que dispõe de um míssil com alcance praticamente ilimitado, capaz de contornar barreiras geográficas e escapar dos sistemas de defesa tradicionais. Um artefato com tais características não seria apenas mais uma arma em testes, representaria uma mudança de paradigma na lógica de segurança internacional, criando um cenário de incerteza permanente. Se o Kremlin optar por seguir adiante e revelar ao mundo esse recurso em toda a sua capacidade, o impacto seria imediato e de proporções históricas. Não se trataria de mais uma exibição militar destinada a impressionar a opinião pública ou intimidar adversários em exercícios pontuais. Estaríamos diante de um marco que poderia redesenhar, em questão de dias, os contornos do equilíbrio internacional. Uma arma nuclear de alcance praticamente ilimitado mudaria a forma como países planejam sua defesa, tornando obsoletos sistemas que levaram décadas e trilhões de dólares para serem construídos. As consequências práticas seriam tão profundas quanto inevitáveis. A simples confirmação da eficácia desse míssil abriria caminho para uma nova corrida armamentista, na qual potências nucleares se veriam pressionadas a responder com projetos igualmente disruptivos. Estados Unidos, China, França e até mesmo nações médias, com menos recursos, seriam forçadas a repensar suas doutrinas militares e acelerar investimentos em tecnologias emergentes, como defesa espacial, inteligência artificial aplicada à guerra e novos sistemas antimísseis. Esse cenário reacenderia rivalidades que, em parte, haviam sido amortecidas pelo fim da Guerra Fria, trazendo de volta a lógica da dissuasão permanente e da vigilância constante. O apelidado Chernobyl voador ultrapassa, portanto, a condição de simples protótipo experimental.
Ele se converte em um símbolo carregado de implicações políticas, diplomáticas e ambientais. Para Moscou, exibi-lo seria não apenas afirmar sua independência tecnológica diante das sanções ocidentais, mas também demonstrar que pode ditar as regras de uma nova etapa da competição estratégica. Para o restante do mundo, no entanto, essa decisão equivaleria a inaugurar uma fase incerta e arriscada, na qual o medo de acidentes, erros de cálculo ou escaladas incontroláveis voltaria a ser parte da rotina do sistema internacional. Nesse sentido, o Chernobyl voador pode se transformar no estopim de um reposicionamento global tão profundo quanto imprevisível, reabrindo feridas históricas e colocando à prova a estabilidade de alianças que hoje parecem sólidas. Em vez de representar uma vitória estratégica para Kiev, o episódio em Belgorod tornou-se um retrato da complexidade e das contradições desta guerra. O ataque com drones, acompanhado por uma ofensiva terrestre de menor escala contra a cidade russa, pretendia sinalizar ao mundo que a Ucrânia ainda tinha capacidade de iniciativa. O objetivo era duplo: transmitir ousadia militar e abalar a imagem de segurança projetada pelo Kremlin. No entanto, o resultado foi o oposto. Barricadas erguidas às pressas, milícias locais mobilizadas em conjunto com as tropas regulares e um contra-ataque coordenado rapidamente neutralizaram a incursão. O que seria divulgado como uma conquista histórica transformou-se em símbolo de resistência russa e de falhas de cálculo estratégico ucraniano. Esse movimento não ocorreu por acaso. Fontes em Moscou destacaram que a ofensiva coincidiu com os preparativos de Vladimir Putin para se encontrar com Donald Trump em Anchorage, no Alasca, em uma cúpula de grande visibilidade internacional. A Ucrânia buscava criar turbulência política, sugerindo que a Rússia era incapaz de proteger seu próprio território em um momento crucial, mas na prática ofereceu ao Kremlin a chance de mostrar sua capacidade de resposta imediata e projetar firmeza diante da comunidade internacional. Enquanto os drones cruzavam o céu e explosões sacudiam a região de Belgorod, os sistemas de guerra eletrônica russos foram ativados, interrompendo comunicações e desviando rotas de ataque. Veículos blindados patrulhavam as avenidas, unidades especiais interceptavam grupos infiltrados e sirenes ecoavam até em Rostov-do-Don, onde houve registro de danos colaterais. Para os civis, restaram prédios destruídos, carros incendiados e um cotidiano marcado pelo medo. Observadores lembram que essa não é uma prática isolada. Desde 2014, após a anexação da Crimeia, Kiev tem recorrido à estratégia de desviar o conflito para centros urbanos russos, numa tentativa de provocar desgaste psicológico. Moscou, contudo, respondeu com rapidez e disciplina. Tropas especializadas em combate urbano ocuparam posições estratégicas, enquanto a aviação russa sobrevoava áreas críticas para dissuadir novas investidas. Pequenos grupos de combatentes ucranianos foram neutralizados em operações cirúrgicas. O que poderia ser exibido como um marco de audácia para Kiev acabou reduzido a um revés tático, sem repercussões reais no equilíbrio do fronte principal, localizado em Donetsk e Lugansk. O cenário político também ganhou tensão adicional com declarações de Volodymyr Zelensky, ao afirmar que qualquer retirada ucraniana do Donbass significaria o início de uma terceira guerra mundial e que nenhuma negociação poderia ocorrer sem sua presença. O presidente buscava projetar indispensabilidade pessoal em meio às incertezas. Moscou, por sua vez, evitou entrar na retórica, preferindo consolidar controle territorial e neutralizar ameaças militares no campo de batalha. Paralelamente, o governo russo anunciou operações de alta precisão contra o projeto de mísseis Sapsan, desenvolvido em Dnipro e Sumy. Esse programa, inspirado em modelos ocidentais de longo alcance e com potencial para atingir até 700 quilômetros em território russo, foi atacado antes de entrar em fase operacional. Fábricas, armazéns e linhas de montagem foram destruídos em ataques com mísseis Kalibr e Kinjal. Um comunicado conjunto do Ministério da Defesa e do FSB destacou que, se concluído, o sistema representaria ameaça direta a grandes centros urbanos como Moscou, São Petersburgo e Kazan. A lógica russa ficou clara: não esperar o impacto do inimigo, mas antecipá-lo
Em Belgorod, impediu-se que a ofensiva aérea se transformasse em colapso urbano. Em Dnipro e Sumy, eliminou-se uma arma que poderia alterar o equilíbrio estratégico da região. O saldo, no entanto, foi duro para a população civil. Noites sem energia elétrica, hospitais sobrecarregados e a percepção de que as fronteiras entre frente militar e áreas urbanas desapareceram. Para Moscou, o episódio não foi apenas um revés militar imposto à Ucrânia, mas também uma oportunidade cuidadosamente explorada no campo político e diplomático. O Kremlin transformou o ataque em Belgorod em um palco para exibir resiliência, capacidade de reação rápida e disciplina estratégica, reforçando sua narrativa de força diante do Ocidente. Essa resposta imediata foi interpretada como um recado direto, não apenas a Kiev, mas também a Washington, Bruxelas e as capitais europeias que seguem financiando e armando o governo ucraniano. Para Kiev, em contrapartida, o desfecho representou mais um revés político e simbólico. A operação, que deveria ter provocado instabilidade dentro da Rússia, terminou projetando a imagem de fragilidade ucraniana. O cálculo era claro: abalar a confiança em Vladimir Putin às vésperas de sua reunião com Donald Trump no Alasca e criar a impressão de vulnerabilidade no interior russo. No entanto, o efeito foi justamente o oposto. O encontro ganhou ainda mais visibilidade internacional, transformando-se em vitrine para Moscou e projetando a Rússia como ator central em meio à escalada da guerra e das tensões globais. No cenário internacional, a tentativa frustrada de sabotar a cúpula foi lida como um erro estratégico de Kiev, que reforçou a percepção de desorganização em sua liderança e aprofundou o desgaste de Volodymyr Zelensky perante alguns aliados europeus, já cautelosos quanto ao prolongamento indefinido do conflito. Enquanto isso, a Rússia aproveitou o momento para apresentar-se como um Estado ainda capaz de ditar o ritmo do confronto, sustentando tanto operações militares de grande envergadura quanto ações políticas que lhe garantem espaço nas mesas de negociação. Ao final, a mensagem enviada por Moscou foi inequívoca: qualquer tentativa de desestabilizar seu território será enfrentada com resposta imediata, coordenada e devastadora. O recado não se limitou ao campo militar, mas atravessou as fronteiras diplomáticas, servindo como advertência direta às potências ocidentais que continuam a financiar e armar Kiev. O Kremlin buscou demonstrar que, mesmo diante de pressões econômicas e isolamento imposto por sanções, ainda mantém capacidade plena de reagir em múltiplas frentes, preservando não apenas sua segurança interna, mas também sua posição de destaque no cenário global. Essa postura vai além da simples defesa territorial. Ela redefine a lógica do tabuleiro geopolítico ao transmitir a ideia de que Moscou não atua apenas de forma reativa, mas se coloca como protagonista na condução da guerra. Cada fracasso ucraniano, longe de ser apenas um revés tático, transforma-se em capital político e narrativo para o Kremlin, que alimenta sua imagem de força perante aliados e adversário. Esse processo fortalece a narrativa de Vladimir Putin de que a Rússia é capaz de ditar o ritmo do conflito, equilibrando ações militares de impacto com demonstrações de firmeza diplomática. No campo estratégico, esse posicionamento também serve como um aviso preventivo. Moscou quer deixar claro que não tolerará aventuras militares em suas fronteiras, nem operações que busquem enfraquecer sua autoridade. A contundência da resposta funciona, assim, como mecanismo de dissuasão, projetando a ideia de que qualquer provocação terá consequências muito maiores do que o agressor está preparado para suportar. Em termos práticos, a mensagem repercutiu tanto no interior da Rússia, onde reforçou a percepção de unidade nacional diante de ameaças externas, quanto no Ocidente, onde evidenciou as dificuldades em conter o avanço da influência russa. No final, ao reafirmar sua disposição em conduzir os rumos da guerra em seus próprios termos, Moscou não apenas preserva sua posição imediata, mas também molda as condições para uma ordem internacional em que sua voz continua a ser determinante. A abertura da cúpula, realizada em Anchorage, no estado americano do Alasca, foi marcada por uma demonstração planejada de força militar. Donald Trump buscou iniciar o encontro com Vladimir Putin sob um clima de espetáculo, mas o resultado foi o oposto. A encenação acabou reforçando a imagem de estabilidade do presidente russo, em vez de abalar sua confiança. Na base aérea conjunta de Elmendorf-Richardson, um bombardeiro estratégico B-2 Spirit cruzou o
céu em voo baixo, provocando um estrondo calculado para impressionar. Esse modelo, já empregado pelos Estados Unidos em operações contra o Iraque e o Irã no início dos anos 2000, simboliza a capacidade furtiva de Washington. A cena, entretanto, foi interpretada por muitos observadores como um ato mais teatral do que uma advertência militar efetiva. Putin não reagiu ao sobrevoo, desceu do veículo oficial ao lado de Trump, manteve a expressão firme e o corpo ereto, sinalizando indiferença diante da tentativa americana de impor narrativa por meio de símbolos de poder. Além do bombardeiro, a Força Aérea dos Estados Unidos posicionou caças F-20 e 2 Raptor e F-30 e 5 Lightning Seagull ao longo da pista, reforçando a imagem de supremacia tecnológica americana em aeronaves de quinta geração. No entanto, diplomatas em Moscou consideraram essa exibição como uma encenação voltada ao público doméstico de Trump, sem impacto concreto nas negociações. As delegações também refletiram estilos distintos. A Rússia levou figuras-chave ligadas a decisões técnicas e de longo prazo: o chanceler Sergei Lavrov, o ministro da Defesa Andrei Beluzov, o ministro das Finanças Anton Siluanov, o assessor presidencial Yuri Ushakov e o representante especial para investimentos Kirill Dmitriev. Washington, por sua vez, mobilizou lideranças de peso em segurança e economia, como o secretário de Estado, o chefe do Pentágono, o diretor da CIA e os responsáveis pelo comércio e pelo tesouro. A composição americana buscava equilibrar pressão militar e interesses econômicos, além de atender ao cenário político interno nos Estados Unidos, marcado por disputas eleitorais. O principal tema da agenda foi a guerra na Ucrânia, que desde 2022 transformou-se no maior ponto de atrito entre Rússia e Ocidente. Não havia expectativa de assinatura de um tratado imediato, mas sim de um documento de princípios, registrando possíveis áreas de convergência em meio ao impasse militar. No leste europeu, para ambos os lados, a intenção era evitar excessos protocolares e avançar em pontos específicos de segurança e economia. Apesar da pauta densa, o que chamou mais atenção foi a diferença de comportamento. Trump insistiu em símbolos de imposição, como o sobrevoo do B-2 e seu conhecido aperto de mão, em que tenta puxar o interlocutor. Putin, por outro lado, respondeu com calma calculada, segurando o gesto com firmeza e transmitindo a imagem de que não se deixaria conduzir por teatralidades. Analistas internacionais destacaram esse contraste. Para Washington, a prioridade parecia ser a encenação de poder. Para Moscou, o objetivo era projetar disciplina e foco em resultados práticos. A experiência russa em lidar com décadas de sanções e pressões externas desde o período da Guerra Fria deu à delegação de Putin a segurança de não se deixar influenciar por demonstrações momentâneas de força. Até mesmo os aspectos protocolares ganharam uma dimensão política. Trump permaneceu dentro de sua aeronave até que o avião russo pousasse, uma tentativa de criar a impressão de desembarque simultâneo, como se ambos os líderes estivessem em pé de igualdade na recepção. Esse detalhe, que poderia parecer apenas uma formalidade de agenda, foi amplamente comentado por analistas. Para a Casa Branca, tratava-se de transmitir a imagem de equilíbrio entre Washington e Moscou. Já para observadores internacionais, o gesto revelou a preocupação americana em controlar a narrativa até nos mínimos símbolos. Apesar da encenação, a leitura predominante foi de que a Rússia se manteve em vantagem no campo da postura política. Putin chegou à mesa de negociações sem demonstrar pressa ou necessidade de reafirmar presença por meio de gestos visuais. Sua serenidade contrastava com a atmosfera de espetáculo criada pelos Estados Unidos e reforçava a percepção de que Moscou priorizava a substância em detrimento de teatralidade. No encerramento do encontro, o que se gravou na memória coletiva não foram os caças F-20 e 2 Raptor e F-35 organizados em fileiras na pista, tampouco o som imponente do bombardeiro furtivo B-2 Spirit sobrevoando os céus gelados do Alasca. A imagem que prevaleceu foi a de Vladimir Putin, sentado à mesa de negociações, sereno, conduzindo o diálogo em ritmo deliberado, transmitindo segurança e paciência em meio a um ambiente cuidadosamente encenado por Washington. Para o Kremlin, esse contraste teve um valor simbólico e estratégico. Reforçou a ideia de que o verdadeiro poder não se sustenta em demonstrações passageiras de aparato militar, mas na capacidade de construir resultados políticos duradouros e influenciadores
influenciar o curso das decisões internacionais. Essa postura se insere em uma tradição histórica da diplomacia russa. Desde os tempos da União Soviética, em plena Guerra Fria, Moscou aprendeu a lidar com pressões externas, sejam elas econômicas, militares ou políticas, cultivando uma imagem de resistência de longo prazo, sob diferentes contextos, seja enfrentando o bloqueio tecnológico ocidental, seja suportando pacotes sucessivos de sanções. A liderança russa sempre buscou projetar estabilidade e resiliência como trunfos estratégicos. Ao agir da mesma forma no Alasca, Putin não apenas reafirmou essa herança, mas atualizou o discurso para um cenário do século XX, marcado pela disputa entre potências tradicionais e emergentes. A mensagem não se limitou ao público americano. O gesto também teve repercussões no tabuleiro mais amplo. Para os países da União Europeia, pressionados a manter apoio militar e financeiro à Ucrânia, a imagem de um líder russo imperturbável soou como lembrete de que Moscou não será facilmente dobrada por pressões externas. Para a Ásia, em especial para parceiros como China e Índia, que têm interesse em manter laços comerciais e estratégicos com a Rússia, a serenidade de Putin reforçou a imagem de um aliado confiável diante das turbulências internacionais. No Oriente Médio, região onde Moscou ampliou sua presença militar e diplomática desde a intervenção na Síria em 2015, o recado foi de continuidade. A Rússia pretende permanecer como ator influente, mesmo diante da competição com os Estados Unidos. O contraste final, portanto, foi revelador. De um lado, Washington apostou em espetáculo visual, exibindo caças de quinta geração e bombardeiros estratégicos, na tentativa de reafirmar sua supremacia militar e tecnológica diante do mundo. Do outro, Moscou adotou uma postura calculada de contenção e paciência, deixando claro que a verdadeira influência internacional não se conquista com exibições momentâneas, mas com a capacidade de sustentar estratégias de longo prazo. Para analistas internacionais, essa diferença de estilos acabou sendo o ponto central do encontro no Alasca. Trump buscava projetar uma imagem imediata de força para seu público interno, num contexto em que os Estados Unidos enfrentam divisões políticas domésticas e questionamentos sobre sua liderança global. Putin, por sua vez, mostrou-se mais interessado em transmitir a ideia de resiliência e estabilidade, características que Moscou cultiva desde a Guerra Fria, como forma de compensar a disparidade econômica em relação ao Ocidente. Esse embate entre duas formas de exercer poder tem raízes históricas. Enquanto os Estados Unidos tradicionalmente utilizam demonstrações militares como ferramenta de dissuasão e propaganda política, a Rússia tende a valorizar a paciência estratégica, baseada na noção de que pressões externas podem ser enfrentadas e superadas ao longo do tempo. Essa lógica foi visível, por exemplo, na forma como Moscou resistiu a décadas de sanções e cercos diplomáticos, mantendo presença em regiões-chave como o Cáucaso, o Oriente Médio e o leste europeu. No encontro do Alasca, essa dicotomia ganhou um novo palco. Para os aliados da OTAN, a exibição americana serviu como reafirmação da disposição de Washington em sustentar sua superioridade militar, ainda que em tom teatral. Já para parceiros da Rússia, como China e Índia, a serenidade de Putin foi vista como um recado de consistência e confiança, reforçando sua posição como ator estável em meio às turbulências geopolíticas atuais. Assim, mais do que um evento isolado, a reunião expôs ao mundo duas visões opostas de liderança global. A primeira, fundamentada na força simbólica das armas e no impacto imediato de gestos coreografados. A segunda, centrada na habilidade de resistir, influenciar silenciosamente e moldar cenários ao longo do tempo. Essa diferença não apenas marcou o encontro entre Trump e Putin, mas também simbolizou o confronto mais amplo entre Ocidente e Rússia sobre o que realmente define poder em um sistema internacional cada vez mais fragmentado. Nos últimos dias, Kiev tem convivido com uma atmosfera de incerteza e expectativa. A capital ucraniana, situada às margens do rio Dnipro e historicamente palco de disputas geopolíticas, desde a dissolução da União Soviética em 1991, volta a ser mencionada como possível alvo de Moscou. Rumores sobre uma ofensiva direta surgiram tanto em veículos de comunicação russos, que falam em um avanço em larga escala, quanto em análises ocidentais
Ocidentai, que destacam a presença de mais de 160 mil soldados russos, concentrados nas regiões de Kursk e Briansk, áreas estratégicas na fronteira entre Rússia e Ucrânia. Esse quadro de apreensão ganhou força após a cúpula realizada no Alasca, encontro que, em vez de apontar caminhos para a diplomacia, reforçou as dúvidas sobre os rumos da guerra. Foi nesse ambiente de tensão que o presidente Volodymyr Zelensky se dirigiu ao parlamento ucraniano, em Kiev. Em seu pronunciamento, deixou claro que não há espaço para desmobilização ou redução do exército. A declaração evidencia as dificuldades enfrentadas pela Ucrânia, que luta com menos recursos humanos e tecnológicos em comparação à Rússia. Embora não haja tropas russas avançando diretamente sobre a capital, o conflito já repercute no cotidiano dos bairros periféricos, onde o medo de ataques tornou-se parte da rotina da população civil. A estratégia russa, segundo analistas, tem priorizado não apenas confrontos diretos, mas também a destruição da infraestrutura que sustenta o esforço de guerra ucraniano. As ferrovias, fundamentais para o transporte de armas e reforços, têm sido alvos frequentes. Em julho, um bombardeio russo destruiu uma locomotiva elétrica em Dnipropetrovsk, interrompendo temporariamente a movimentação de tropas na região. Poucos dias depois, cidades como Dobropoli e Pokrovsk, ambas no leste ucraniano, sofreram ataques semelhantes que comprometeram a circulação de trens. O objetivo dessa ofensiva é claro: desgastar a retaguarda ucraniana antes de abrir novas frentes de combate. Sem linhas férreas operando regularmente, a reposição de soldados e equipamentos se torna lenta e desigual. Em Donetsk, por exemplo, batalhões posicionados em Pokrovsk e Mirnograd têm enfrentado atrasos constantes no abastecimento, o que enfraquece as defesas e pode gerar colapsos sucessivos nas linhas de frente. Zelensky já reconheceu publicamente que a Rússia possui superioridade numérica e tecnológica. Essa vantagem se reflete no uso intensivo de drones, mísseis de precisão e sistemas de artilharia guiada, capazes de desorganizar posições defensivas com grande eficácia. A cada recuo forçado, aumentam os corredores abertos em direção à capital, aproximando a ameaça de Kiev. Movimentos observados em diferentes regiões reforçam a percepção de que Moscou prepara operações de maior escala. Em Kharkiv, há sinais de limpeza de cabeças de ponte. Em Kupiansk e Sloviansk, ataques sucessivos seguem o padrão de ofensivas graduais já vistas anteriormente. No sul, próximo à foz do rio Dnipro, militares russos consolidaram posições em ilhas estratégicas, apoiados pela formação de uma flotilha destinada a operar na região de Kherson. O uso de paraquedistas e fuzileiros navais nessa frente indica planos de retomar territórios na margem direita do rio, área de importância vital para o controle logístico e militar. Apesar dessas movimentações, a avaliação sobre uma ofensiva direta contra Kiev continua a dividir especialistas. Alguns analistas ocidentais, sobretudo nos Estados Unidos e no Reino Unido, consideram que a concentração de tropas russas nas regiões de Kursk e Briansk é um indício claro de que Moscou poderia, em algum momento, ordenar uma marcha em direção à capital ucraniana. Para eles, a dimensão logística e o número de soldados reunidos nessas áreas lembram etapas anteriores de grandes campanhas militares russas, como as ofensivas de 2022 no eixo de Chernihiv e Hostomel, quando a capital esteve sob ameaça direta nos primeiros meses da guerra. Outros especialistas, em contrapartida, sustentam que essa narrativa cumpre um papel mais político do que militar. A divulgação de informações sobre supostas preparações para um ataque em larga escala pode servir tanto para testar a reação das potências ocidentais, quanto para aumentar a pressão psicológica sobre a população ucraniana e sua liderança. Estratégias semelhantes já foram observadas durante a Guerra Fria, quando o uso de propaganda e contra-informação buscava criar cenários de incerteza capazes de desestabilizar governos e desviar recursos militares para frentes que, em muitos casos, nunca chegariam a ser abertas. Independentemente da leitura, há um consenso fundamental entre analistas militares de diferentes países. Nenhuma capital moderna é capaz de resistir sem cadeias de suprimento estáveis. A história militar recente reforça esse ponto, de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial até Bagdá, em 2003. Sempre que a logística foi interrompida, a capacidade de resistência das forças locais entrou em colapso em pouco tempo. No caso ucraniano, a destruição constante das ferrovias
ferrovias, os ataques contra centros de transporte como Pokrovsk e Mirnograd e a pressão crescente sobre armazéns de combustível e munição tornam a defesa de Kiev cada vez mais difícil de sustentar. A diferença no número de combatentes pesa de maneira determinante no equilíbrio da guerra. Relatórios de inteligência apontam que a Rússia mantém um contingente de reserva muito superior ao da Ucrânia, o que lhe permite não apenas realizar o rodízio de tropas exaustas, mas também sustentar operações em várias frentes ao mesmo tempo, algo já demonstrado em ofensivas simultâneas nas regiões de Donetsk, Kharkiv e Kherson. Essa capacidade de manter a pressão constante aumenta a vulnerabilidade de Kiev, que se vê obrigada a dividir forças em áreas distintas, reduzindo sua margem de manobra. A Ucrânia, por outro lado, enfrenta um cenário bem mais delicado. Além das baixas crescentes, o país convive com deserções que fragilizam ainda mais a estrutura militar. A dificuldade de recrutar novos soldados tem levado o governo a adotar medidas impopulares de mobilização, muitas vezes atingindo civis que não possuem treinamento adequado. Essa realidade impacta diretamente a moral das tropas, já desgastadas por 3 anos de conflito intenso e pela percepção de que a superioridade material russa parece se ampliar a cada mês. Essa disparidade estrutural deixa em evidência o dilema central de Kiev. A questão já não se limita a impedir uma possível marcha russa até a capital, mas envolve a avaliação de quanto tempo a Ucrânia será capaz de sustentar uma linha defensiva minimamente eficaz diante do desgaste progressivo de seus recursos humanos e materiais. A cada semana, as ferrovias danificadas atrasam o transporte de armamento, os depósitos de munição sofrem bombardeios frequentes, tornando-se alvos fáceis para drones de reconhecimento e ataques de mísseis. E a infraestrutura energética, fundamental para manter tanto a vida civil quanto o esforço militar, segue comprometida por apagões e cortes sucessivos. Essa combinação cria um cenário em que Kiev não enfrenta apenas o exército russo, mas também o relógio. O tempo se torna um inimigo silencioso. Quanto mais prolongado o conflito, maior a dificuldade em repor perdas, alimentar tropas e sustentar o moral da população. Em situações semelhantes da história recente, como nos cercos de Grozny durante as guerras da Chechênia ou no prolongado cerco de Alepo na Guerra Civil Síria, o fator logístico foi determinante para a queda das defesas. Nessas ocasiões, não foi a ausência de coragem dos combatentes que determinou o desfecho, mas a incapacidade de manter um fluxo constante de suprimentos diante de ataques sistemáticos às rotas de abastecimento. No caso ucraniano, a vulnerabilidade é ainda mais acentuada pela dependência externa. O país depende do apoio financeiro e militar da OTAN e da União Europeia para equilibrar, mesmo que parcialmente, a superioridade russa. No entanto, esse auxílio não chega em ritmo suficiente para neutralizar a destruição da infraestrutura interna. Isso significa que, ao mesmo tempo em que tenta conter a pressão militar direta, Kiev também precisa administrar sua imagem perante aliado, mostrando que ainda é capaz de resistir para justificar a continuidade do apoio internacional. O dilema, portanto, é duplo: manter a defesa territorial diante da ofensiva russa e preservar a confiança política junto às potências ocidentais. Se qualquer um desses dois pilares ruir, a logística interna ou a confiança externa, a capital poderá se ver isolada, repetindo um padrão observado em outros conflitos onde a resistência não foi vencida de imediato no campo de batalha, mas minada pela somatória de desgaste material e isolamento diplomático. Nas últimas semanas, sinais cada vez mais visíveis indicam que Washington e Moscou avaliam em conversas de bastidores um plano capaz de redesenhar o mapa do conflito no leste europeu. O que antes era restrito a reuniões sigilosas entre diplomatas e assessores militares começa a se transformar em proposta concreta: congelar as linhas de combate no ponto em que se encontram e convertê-las na prática em fronteiras permanentes. Caso avance, esse arranjo beneficiaria diretamente o Kremlin, assegurando controle definitivo sobre áreas-chave como Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia e a Península da Crimeia, região que está sob administração russa desde a anexação de 2014. Fontes próximas às tratativas afirmam que não se trata de um tratado de paz formal, mas sim de um cessar-fogo estratégico, pensado para impedir qualquer tentativa de Kiev de retomar os territórios perdidos e, ao mesmo tempo, abrir espaço para negociações técnicas
estratégias de médio prazo. O objetivo imediato seria estabilizar o campo de batalha e suspender, ao menos temporariamente, as ofensivas de maior escala. Um momento considerado decisivo para esse possível entendimento será o encontro privado entre Donald Trump e Vladimir Putin, marcado para 15 de agosto no estado americano do Alasca. A previsão é que, nessa reunião, seja apresentada a versão final de um documento cujos rascunhos já circulam entre assessores há semanas. A escolha de data e local, segundo diplomatas, foi calculada para combinar a conclusão das negociações com um cenário de ampla atenção política e midiática, favorecendo decisões rápidas e reduzindo espaço para incerteza. Nos Estados Unidos, conselheiros próximos ao presidente Trump reconhecem que o maior desafio será persuadir Kiev e as principais capitais europeias a aceitarem os termos. Para o governo de Volodymyr Zelensky, a ideia de ceder território é politicamente inaceitável e potencialmente explosiva internamente. Já em países como Alemanha, França e Itália, cresce a visão de que prolongar o esforço militar é economicamente insustentável. Com indústrias pressionadas e altos custos energéticos, parte da União Europeia começa a considerar uma trégua duradoura como alternativa mais prática do que manter uma guerra sem ganho significativo. A avaliação de analistas militares é que, desde o início de 2025, as forças ucranianas vêm sofrendo pressões crescentes, avanços rápidos do exército russo, ataques coordenados durante a noite e a perda de localidades estratégicas colocaram Kiev em posição defensiva. A dificuldade para repor armamentos modernos e a demora na rotação de unidades em áreas críticas enfraqueceram ainda mais a capacidade de resistência. Paralelamente, Moscou reforçou sua logística, construiu sistemas de defesa em camadas e consolidou corredores de transporte entre as regiões ocupadas, transformando ganhos táticos em ativos de negociação. Entre esses ativos está o controle do entorno da usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, cuja relevância ultrapassa a questão energética. O domínio sobre essa instalação, segundo o especialista, é um trunfo significativo em qualquer mesa de diálogo, pois adiciona pressão política e militar contra Kiev. Mesmo diante desse cenário, Zelensky mantém a promessa de não abrir mão de nenhum metro do território ucraniano, postura que se reflete em contraofensivas de alto custo e pouco resultado. Em fevereiro de 2025, por exemplo, durante visita oficial à Casa Branca, o líder ucraniano buscou reforçar o apoio americano, obtendo declarações de solidariedade, mas sem garantias concretas de armamentos ou fundos adicionais. Se o entendimento for efetivamente assinado, o impacto psicológico e operacional sobre o moral das tropas ucranianas poderá ser profundo, pois representaria a confirmação oficial, no papel, de uma realidade que há meses já se impõe no campo de batalha. Para Moscou, tal medida não apenas seria comemorada como vitória política e militar, mas também serviria como prova de que sua estratégia de avanço gradual e consolidação territorial foi eficaz. A diplomacia russa, sob a liderança de Vladimir Putin e de figuras como o chanceler Sergei Lavrov, certamente exploraria esse desfecho como um triunfo narrativo diante de seu próprio público e de aliados estratégicos, reforçando a imagem de resiliência frente à pressão internacional. Do lado americano, Donald Trump poderia apresentar o acordo como evidência de que uma abordagem pragmática, aliada ao uso calculado da pressão temporal, pode abreviar conflitos que, em outros contextos, se estenderiam por anos. Tal narrativa, sobretudo em ano eleitoral nos Estados Unidos, poderia ser utilizada para demonstrar liderança e habilidade de negociação, contrastando com estratégias anteriores que privilegiaram o prolongamento do apoio militar sem resultados definitivos. A grande incógnita, no entanto, reside na disposição de Kiev em aceitar um arranjo dessa natureza. O presidente Volodymyr Zelensky, amparado por sua promessa de não abrir mão de nenhum território, enfrenta um dilema político e moral. É quase certo que a resistência inicial será intensa, impulsionada por setores nacionalistas e por parte da população que vê a cessão territorial como uma derrota inaceitável. Contudo, a continuidade de um conflito sem avanços concretos, somada ao desgaste humano, econômico e logístico, pode gradualmente alterar o cálculo político interno. Enquanto uma decisão final não for tomada, Moscou deverá manter o ritmo de consolidação de suas posições defensivas, reforçando linhas de suprimento, instalando novas fortificações e integrando sistemas de vigilância e defesa aérea nas áreas sob seu controle. Essa
Essa postura permitirá à Rússia explorar plenamente a vantagem estratégica adquirida ao longo dos últimos meses, garantindo que qualquer eventual mudança no campo político ou militar não comprometa o que já foi conquistado. Do outro lado do Atlântico, Washington provavelmente adaptará seu discurso e suas ações de acordo com a evolução dos fatos no terreno e com a dinâmica interna da política norte-americana, especialmente diante de um cenário eleitoral que pressiona pela apresentação de resultados tangíveis na política externa. Isso poderá incluir ajustes no nível de apoio militar e econômico à Ucrânia, além de uma comunicação mais voltada a mostrar pragmatismo e disposição para soluções negociadas. Na Europa, o cenário assume contornos particularmente complexos. O continente encontra-se dividido entre a defesa intransigente dos princípios de soberania nacional e a urgência de atenuar os impactos econômicos e energéticos provocados pelo conflito, que já se arrasta por anos. A inflação no custo da energia, a escassez de insumos estratégicos e a instabilidade no fornecimento de gás e petróleo têm pressionado governos a repensar políticas de longo prazo. Nesse contexto, países mais dependentes de importações energéticas sentem o peso de decisões que afetam diretamente suas economias e o cotidiano da população. Governos nacionais se veem diante de pressões crescentes, vindas de setores industriais que enfrentam perda de competitividade, do campo agrícola, que sofre com a elevação de preços, e da sociedade civil, que clama por estabilidade e redução dos gastos militares. Ao mesmo tempo, líderes políticos tentam preservar a coesão diplomática dentro da União Europeia e manter um posicionamento firme diante da Rússia, evitando fissuras que possam ser exploradas estrategicamente por Moscou. No fim das contas, as manchetes internacionais poderão continuar preenchidas por promessas, compromisso e declarações de firmeza. No entanto, a experiência histórica das relações internacionais, das negociações de Yalta, que redesenharam o pós-Segunda Guerra Mundial, para acordos de Camp David, que transformaram a política do Oriente Médio, demonstra que raramente o texto impresso de um tratado é o que, de fato, define os limites de um território. Na prática, são as circunstâncias do momento, o equilíbrio de poder e as mudanças silenciosas no campo de batalha que moldam, com precisão quase invisível, o traçado real de um mapa político. O aumento expressivo no preço da carne nos Estados Unidos tem despertado grande preocupação fora do país e já começa a gerar repercussões globais. A pressão inflacionária sobre os lares norte-americanos se intensifica e especialistas apontam que esse quadro pode repercutir diretamente no Brasil. A Casa Branca vive um impasse. De um lado, precisa encontrar formas de frear o encarecimento dos alimentos, mas de outro, convive com uma dívida pública colossal, cujo peso cresce ainda mais diante da elevação das taxas de juros. Um dos sinais mais claros desse quadro é o avanço do índice de preços ao produtor, que funciona como termômetro da inflação no atacado. Em apenas um mês, a variação beirou 1%, acumulando mais de 3% no período anual. Esses números elevam a pressão sobre o governo norte-americano e reforçam a necessidade de abrir novos caminhos para baratear itens essenciais, entre eles a carne bovina. A busca por fornecedores externos, porém, enfrenta obstáculo. O México, que naturalmente poderia suprir parte dessa lacuna, lida com sérios problemas sanitários em seu gado. A Argentina e a Austrália aumentaram o ritmo de exportações, mas sem alcançar o volume necessário. Diante desse contexto, o Brasil surge como a opção mais robusta para atender parte da demanda norte-americana. A competitividade do setor pecuário brasileiro, aliada à capacidade de expansão de suas exportações, faz com que a possibilidade de revisão de tarifas comerciais entre os dois países ganhe força nas negociações. Se concretizada, essa abertura representaria uma oportunidade significativa para o agronegócio brasileiro, ainda que traga também o desafio de equilibrar a forte procura internacional com a necessidade de manter a carne acessível no mercado interno. Enquanto isso, no Brasil, a conjuntura econômica segue repleta de desafios e nuances que vão muito além da primeira leitura dos indicadores. As
As últimas projeções do mercado financeiro apontaram, pela primeira vez em 7 meses, que a inflação esperada para 2025 deve ficar abaixo de 5%. Esse número, que em um primeiro momento poderia soar como uma boa notícia e até sugerir algum espaço para uma futura redução dos juros, esconde complexidades que não podem ser ignoradas. Economistas e analistas de mercado têm insistido que o quadro está longe de ser simples. Um dos principais pontos de alerta vem do mercado de trabalho. A taxa de desemprego permanece em patamares historicamente baixos, o que, por si só, é positivo para a população, mas também gera um efeito colateral, a pressão sobre os preços de serviço. Esse segmento da economia, que responde diretamente ao dinamismo do consumo das famílias, ainda apresenta inflação na casa dos 6%, bem acima da média nacional. Isso mostra que a atividade econômica está rodando em ritmo forte, acima da capacidade considerada sustentável no longo prazo. É o que os especialistas chamam de hiato do produto, ou seja, uma diferença entre o que a economia consegue produzir de forma equilibrada e o que efetivamente vem produzindo. Quando esse hiato se fecha, ou até mesmo se torna positivo, a tendência é de que os preços acelerem, comprometendo os esforços de controle inflacionário. O Banco Central, ciente desse cenário, adota uma postura de cautela. Mesmo com parte do mercado já cogitando cortes futuros na taxa Selic, os dirigentes da instituição entendem que ainda não há espaço para afrouxar a política monetária. Isso porque, se os juros forem reduzidos de forma precipitada, corre-se o risco de reacender pressões inflacionárias, sobretudo no setor de serviços e no consumo doméstico, que seguem aquecidos. Outro fator que pesa sobre as decisões econômicas é o câmbio. As projeções mantêm o dólar em torno de R$ 5,60 até o fim do ano, mas esse equilíbrio é frágil. A relação política entre Brasília e Washington passa por turbulências recentes, marcadas por declarações duras de autoridades norte-americanas, o que elevou a temperatura diplomática. Caso o clima se deteriore ainda mais, investidores estrangeiros podem reduzir sua exposição ao país, diminuindo o fluxo de dólar. Em um ambiente de câmbio flutuante, essa saída de recursos teria efeito quase imediato sobre a moeda brasileira, desvalorizando o real e, por consequência, encarecendo produtos importados, combustíveis e insumos industriais, o que retroalimentaria a inflação. Há ainda a questão do comércio internacional. Os Estados Unidos são um dos principais parceiros econômicos do Brasil, e qualquer retração nas exportações nacionais para o mercado norte-americano reduz a entrada de divisas. Essa diminuição de dólares disponíveis no país tende a pressionar a taxa de câmbio, ampliando os riscos de um novo ciclo inflacionário. É um efeito em cadeia: menor exportação, câmbio mais caro, aumento de preços internos. No plano doméstico, o alerta mais recente veio com a divulgação da prévia do PIB de junho. O dado mostrou uma leve retração de 1/10, mas o detalhe chama de atenção. O resultado foi puxado por uma queda significativa de mais de 2% no setor agropecuário, tradicionalmente um dos motores da economia nacional. A indústria também recuou, embora de forma mais modesta, evidenciando dificuldades em alguns segmentos produtivos. O setor de serviço, por sua vez, ainda conseguiu registrar crescimento, sustentado pelo apetite de consumo das famílias, mas o ritmo vem perdendo intensidade. Essa combinação de fatores desenha um quadro delicado: inflação em desaceleração, mas ainda resistente, atividade econômica aquecida, porém desigual entre setores, e incertezas externas capazes de alterar rapidamente a trajetória do câmbio e dos preços. É nesse ambiente de contrastes que o Brasil tenta construir um caminho de estabilidade, equilibrando crescimento, controle inflacionário e credibilidade fiscal. O problema é que esse consumo vem sendo alimentado, em grande medida, pelo acesso facilitado ao crédito e pela continuidade de programas de transferência de renda, e não por um aumento efetivo dos salários ou da produtividade. Esse modelo garante algum alívio imediato, mas abre espaço para distorções mais adiante. A inadimplência das famílias já começa a subir em determinados segmentos, sobretudo entre os que dependem de crédito rotativo e financiamentos de longo prazo. Empresas também vêm relatando dificuldades em equilibrar seus balanços, com margens comprimidas
afetadas pela alta dos custos e pela dificuldade de repassar integralmente esses aumentos para os preços finais. Esse ambiente gera um círculo de fragilidade. Mais endividamento significa menos capacidade de consumo sustentável no futuro, o que pode esfriar a atividade. Se deixarmos de lado o impacto negativo do setor agropecuário no resultado mais recente, os dados mostram que a economia brasileira teria conseguido um crescimento tímido de 1/10 no período. Ainda assim, as estimativas para o terceiro trimestre seguem modestas, situando-se entre 3 e 4/10. Para o acumulado do ano, as projeções giram em torno de 2,2 a 2,3%, o que está longe de representar uma expansão robusta diante das necessidades de investimento em infraestrutura, inovação e qualificação da mão de obra. Economistas ressaltam que esse patamar é insuficiente para provocar uma mudança estrutural, capaz de reduzir desigualdades ou consolidar ganhos sociais mais consistentes. Esse contexto deixa claro que o país caminha em terreno instável. De um lado, existe a possibilidade de conquistar mais espaço no mercado internacional de carnes, especialmente nos Estados Unidos, diante das dificuldades enfrentadas por concorrentes tradicionais. Esse movimento poderia reforçar a balança comercial e gerar divisas adicionais em um momento de pressão cambial. De outro lado, o Brasil convive com um cenário de incerteza marcado por questões fiscais não resolvidas, disputas políticas e riscos externos que podem comprometer tanto o câmbio quanto as expectativas de inflação. A economia segue em crescimento, mas esse avanço está apoiado em pilares frágeis, o que exige atenção redobrada. O grande desafio, portanto, é transformar a base de expansão atual, sustentada principalmente pelo consumo financiado, em algo mais sólido, com aumento real da produtividade, inovação tecnológica e ampliação dos investimentos privados e públicos. Sem isso, o país corre o risco de repetir ciclos curtos de euforia e estagnação, em vez de construir uma trajetória de desenvolvimento contínuo e duradouro. Na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, a poucos quilômetros da fronteira com a Rússia, relatos recentes chamaram a atenção pela gravidade e pelo mistério que carregam. Segundo informações divulgadas por meios locais e confirmadas em parte por familiares, uma companhia inteira da 71ª Brigada de Rangers Independente teria simplesmente desaparecido após ser enviada para missões de combate em áreas rurais da província. A operação ocorreu cerca de 10 dias após a chegada da unidade ao fronte, em agosto, e até hoje não há sinais de sobrevivente, pedidos de socorro ou registros de movimentação. A ausência de qualquer comunicação, rádios desligados, celulares inativos e relatórios militares incompletos, transformou o episódio em um enigma nacional. Em Kiev, parlamentares já questionam o Ministério da Defesa sobre a condução das mobilizações, enquanto famílias aguardam respostas em meio ao silêncio oficial. Para os analistas, o caso se soma a uma série de falhas que tem marcado o esforço ucraniano em conter a ofensiva russa desde o início da guerra em fevereiro de 2022. De acordo com fontes associadas ao Serviço Federal de Segurança da Rússia, FSB, o desaparecimento em Sumy não é um evento isolado, mas parte de uma prática recorrente. Recrutas pouco treinados são enviados para regiões de alto risco, a fim de retardar o avanço russo, enquanto as brigadas mais experientes permanecem reservadas para operações pontuais em áreas estratégicas, como Donetsk e Zaporizhia. A tática, vista como uma forma de ganhar tempo, tem alimentado críticas internas. Entre os soldados no fronte, a expressão amarga que circula é a de que Kiev estaria jogando carne contra as linhas russas. O episódio de Sumy ecoa outros acontecimentos recentes. Em Donetsk, por exemplo, a queda de Popov Yar, anunciada por Moscou em julho, só foi reconhecida oficialmente por Kiev semanas depois. Essa demora foi interpretada por especialistas como uma tentativa de conter o impacto político da derrota, mas não impediu que localidades vizinhas também fossem tomadas, interrompendo rotas de suprimento essenciais entre Dobropoli e Krasnoarmeysk. Nessas áreas, várias unidades ucranianas ficaram encurraladas, sem reforços nem logística adequada. Casos de ruptura na confiança entre os próprios militares ucranianos também vieram à tona. Um episódio amplamente comentado ocorreu quando um soldado, tomado pela frustração, revelou a localização de seu batalhão para russo. O ataque
ataque subsequente com drones resultou em dezenas de baixas, aprofundando a percepção de desorganização e falta de coesão dentro das fileiras. Especialistas militares têm ressaltado que o atual estágio do conflito revela contrastes profundos entre a forma como Rússia e Ucrânia conduzem suas operações. Moscou aposta em disciplina rígida, cadeias de comando integradas e o uso constante de artilharia de saturação, complementada por drones de reconhecimento e sistemas de guerra eletrônica. Essa combinação garante não apenas maior eficiência nos ataques, mas também a preservação da vida de seus combatentes, que avançam sob cobertura pesada e com logística previamente organizada. Kiev, em contrapartida, encontra-se forçada a improvisar diante da escassez de recursos e do enfraquecimento de seu contingente. O resultado tem sido a adoção de mobilizações emergenciais, onde recrutas sem treinamento adequado são lançados às pressas, em cenários de alto risco, muitas vezes sem equipamento completo ou sem conhecimento básico de táticas de sobrevivência no fronte. Essa discrepância operacional cobra um preço cada vez mais alto. O número crescente de baixas não apenas mina a capacidade militar da Ucrânia, mas também atinge em cheio a legitimidade política do presidente Volodymyr Zelensky. A opinião pública interna, já exausta por anos de guerra, começa a dar sinais de desgaste, enquanto aliados ocidentais, antes firmes em sua retórica de apoio, demonstram hesitação diante da perspectiva de prolongar indefinidamente a ajuda financeira e militar. Essa fadiga internacional se reflete em debates parlamentares na Europa e nos Estados Unidos, onde vozes críticas pedem a revisão das estratégias de auxílio diante do alto custo econômico e da ausência de vitórias significativas no campo de batalha. Dentro desse cenário de desgaste constante, o desaparecimento da 71ª Brigada na região de Sumi adquiriu um peso simbólico que extrapola o campo de batalha. Já não se trata apenas de um revés operacional, mas de um retrato sombrio da vulnerabilidade estrutural do comando ucraniano e da dificuldade em manter operações prolongadas em condições tão adversas. Para os familiares dos combatentes, a dor é amplificada pela ausência de respostas concretas. Nos campos onde a brigada atuava, o que restou foram apenas fragmentos dispersos, uniformes reduzidos a trapos, cadernos de anotações esquecidos na pressa da fuga, marcas de trincheiras improvisadas que revelam tentativas desesperadas de resistência. Cada vestígio encontrado sugere não uma retirada organizada, mas sim um colapso abrupto em que a disciplina militar foi engolida pela confusão do momento. Essa incerteza se converte em angústia diária. Entre familiares, circulam rumores e versões contraditórias. Alguns acreditam que os soldados tenham caído em emboscadas e sido mortos em massa. Outros alimentam a esperança de que tenham sido capturados, mantidos em cativeiro em algum ponto desconhecido. Há ainda quem tema que, no caos, tenham simplesmente se dispersado, dissolvendo-se em um vazio sem registro. A falta de informação oficial aprofunda a desconfiança na capacidade do governo de proteger e, sobretudo, de esclarecer o destino de seus homens. No plano mais amplo, a sociedade ucraniana enxerga no caso de Sumi um espelho cruel de sua própria realidade contemporânea. O desaparecimento de uma brigada inteira não é apenas um fato militar isolado, mas um episódio que condensa os dilemas, medos e fragilidades de um país arrastado por uma guerra que parece não ter fim. Aquilo que no início foi propagado como uma luta heróica pela defesa da soberania transformou-se, ao longo dos meses, em um teste exaustivo de resistência física, moral e psicológica. A guerra deixou de ser vista apenas como uma batalha por fronteiras e cidades estratégicas para se converter em uma sucessão interminável de perdas humanas, cada vez mais dolorosas e difíceis de justificar diante da população. A cada semana, novos relatos de batalhas fracassadas e baixas crescentes reforçam a sensação de que os sacrifícios exigidos ultrapassaram o limite do tolerável. As famílias, já acostumadas a conviver com ausência, começam a questionar não apenas a condução do conflito, mas a própria legitimidade de continuar investindo vidas em uma guerra cuja vitória se torna cada vez mais incerta. Cada erro de cálculo do alto comando já não se traduz em simples linhas recuadas nos mapas de operação. Significam mesas vazias nas casas, fotografias
transformadas em memoriais improvisados e comunidades inteiras mergulhadas no luto. Nesse contexto, o caso de Sumi transcende o desaparecimento físico de uma brigada. Ele passou a representar não apenas uma derrota pontual, mas um marco que expõe de forma contundente a fragilidade estrutural e moral de um país arrastado para uma guerra de atrito implacável, na qual a esperança se entrelaça diariamente com o desespero. Mais do que números ou relatórios militares, trata-se de uma ferida aberta que revela as tensões acumuladas entre a narrativa oficial de resistência e a dura realidade enfrentada por soldados e civis. Cada decisão política ou militar, que poderia parecer abstrata em gabinetes fechados de Kiev, desce à vida cotidiana como um peso insuportável. O custo humano não se expressa apenas em gráficos ou comunicados oficiais, mas no silêncio das famílias que esperam por telefonemas que nunca chegam, nas orações repetidas em igrejas lotadas de mães e esposas, e nos corredores de hospitais sobrecarregados com feridos que retornam do fronte. Esses sinais tornam palpável o impacto de escolhas estratégicas que, no papel, parecem frias e calculadas, mas que na prática desestruturam lares inteiros. O episódio de Sumi não expõe apenas a vulnerabilidade das tropas enviadas para combater sem preparo ou apoio adequado. Ele escancara a vulnerabilidade de uma nação inteira, obrigada a conviver com o dilema ético e existencial entre resistir a qualquer preço ou reconhecer o esgotamento que mina o próprio futuro coletivo. Para muitos, essa tragédia se tornou um divisor de águas. Enquanto parte da população insiste em manter a chama da resistência, outra parte já questiona até que ponto a persistência em uma guerra assimétrica é sustentável ou mesmo justificável. Mais do que uma batalha perdida, Sumi entrou no imaginário ucraniano como um aviso cruel de que cada erro estratégico pode significar não apenas a perda de território, mas o colapso gradual da confiança interna. É a lembrança constante de que a guerra deixou de ser um conflito distante e se tornou uma experiência íntima, capaz de marcar família, vilas e cidades inteiras, transformando a sobrevivência em um exercício diário de resiliência e dor. A reunião entre Vladimir Putin e Donald Trump, no estado do Alasca, a atenção internacional voltou-se para um gesto que, apesar de discreto, foi interpretado como altamente simbólico. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, desembarcou em Anchorage em clima de sobriedade. Não fez discursos longos nem encenações, mas deixou uma mensagem direta à imprensa local e estrangeira. Moscou não participaria do encontro para especulações ou improvisos, e sim para defender uma posição consolidada. O tom reservado da chegada foi suficiente para indicar que o governo russo pretendia assumir o controle da narrativa desde o início das conversações. Do lado americano, Donald Trump recorreu à sua rede social para publicar uma breve mensagem: High stakes, apostas altas. A frase, curta e enigmática, foi lida por analistas em Washington como um sinal de alerta e, ao mesmo tempo, uma forma de pressionar a opinião pública antes da reunião. O contraste entre as duas abordagens era evidente. Enquanto a Casa Branca buscava criar suspense com declarações vagas, a delegação russa projetava disciplina e confiança, reforçando a ideia de que chegava ao encontro com uma estratégia cuidadosamente preparada. A própria aparência de Lavrov contribuiu para o peso simbólico do momento. O chanceler utilizava uma peça de roupa com a inscrição URSS, em referência à antiga União Soviética. Esse detalhe foi interpretado por especialistas como um lembrete de que o Alasca já pertenceu ao Império Russo até ser vendido para Estados Unidos em 1867, quando São Petersburgo ainda era capital do Império. O gesto não foi visto como nostalgia, mas como afirmação política, uma mensagem calculada de que Moscou mantém viva sua memória histórica e pretende usá-la como recurso de legitimidade no diálogo atual. O local escolhido para a reunião também não foi aleatório. A base militar de Elmendorf-Richardson, em Anchorage, desempenhou papel estratégico durante a Guerra Fria, funcionando como ponto de vigilância e defesa dos Estados Unidos contra a União Soviética no Ártico. Agora, voltava a ser palco de negociações entre os dois países. A agenda foi organizada em 3 etapas. Um encontro direto entre Putin e Trump, às 11h30 da manhã, seguido por uma rodada ampliada com conselheiros de ambas as delegações. E, por fim, um café da manhã de trabalho destinado a revisar documentos e
alinhar propostas. O tema central, a guerra na Ucrânia e a possibilidade de avançar em um acordo de paz com repercussões na segurança europeia. Moscou fez questão de sublinhar que esse processo não surgiu de forma repentina. Nos meses anteriores, diplomatas americanos visitaram a Rússia em encontro, reservados que abriram espaço para sondagens preliminares. Ao citar esses contatos, Lavrov reforçou que Washington já estava ciente da necessidade de um diálogo realista. Para a diplomacia russa, a preparação não é apenas um detalhe, é parte da vitória, pois quem dita o método tem vantagem na condução das negociações. Enquanto isso, Trump adotava um tom mais agressivo em entrevistas e discursos, afirmando que as consequências poderiam ser graves se não houvesse acordo. Moscou respondeu com ironia, destacando que, se a cúpula fosse tratada como um jogo de apostas, a Rússia trazia à mesa não slogan, mas propostas concretas. O próprio território do Alasca reforçava esse simbolismo, lembrando a linha divisória histórica que separou os dois blocos durante a Guerra Fria e que agora voltava a ser cenário de confrontos diplomáticos. A reunião tem também uma dimensão histórica particular. Trata-se do primeiro encontro oficial entre Putin e Trump desde 2019, em Osaka, no Japão, e da primeira viagem de Putin para Estados Unidos desde 2015, quando participou da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Esse retorno ao contato presencial elimina intermediários virtuais e obriga ambos os presidentes a lidar diretamente com os pontos mais delicados da agenda bilateral. A delegação russa levou 3 prioridades principais para Anchorage. Primeiro, discutir medidas de estabilização de segurança na Europa, incluindo a expansão da OTAN no leste europeu. Segundo, buscar uma rota prática para encerrar o conflito na Ucrânia. E terceiro, expor as sanções econômicas impostas por Washington e pela União Europeia como mecanismos de bloqueio que, segundo Moscou, não produzem soluções políticas. Cada um desses pontos foi preparado para ser apresentado como contraponto à visão ocidental, descrita pelos russos como retórica pouco consistente diante da realidade. O detalhe visual exibido por Sergei Lavrov, aliado ao uso de declarações breves e objetivas, sintetizou de maneira precisa a estratégia russa para o encontro: projetar segurança sem depender de gestos teatrais ou demonstrações exageradas. Essa postura foi interpretada de forma distinta pelas diferentes audiências. Enquanto boa parte da imprensa dos Estados Unidos e da Europa descreveu sua chegada a Anchorage como uma provocação calculada, Moscou respondeu de forma pragmática, afirmando que, em negociações de alto nível, a força não se mede por metáforas ou adjetivos, mas pela apresentação de propostas claras, acompanhadas de mecanismos de verificação. Essa diferença de percepção ilustra como a diplomacia contemporânea continua marcada por tensões herdadas da Guerra Fria. Para os russos, manter a sobriedade diante dos holofotes midiáticos é parte essencial do jogo estratégico. Trata-se de mostrar que, independentemente da cobertura internacional, o que realmente importa são documentos assinados, compromissos formais e resultados que possam ser monitorados ao longo do tempo. Esse discurso conecta-se diretamente à crítica russa sobre o que considera ser o vazio retórico das potências ocidentais, que, segundo Moscou, privilegiam declarações públicas de impacto, mas não sustentam acordos duradouros. Nesse contexto, o Kremlin já delineou como interpretará os resultados da cúpula. Se o encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump gerar um documento equilibrado, passível de acompanhamento por observadores independentes e com cláusulas verificáveis, Moscou apresentará isso como prova de que sua disciplina diplomática produziu efeitos concretos. No entanto, mesmo que não haja avanços tangíveis, a narrativa russa será a mesma. Os argumentos sólidos estavam do seu lado da mesa, enquanto os Estados Unidos preferiram recorrer a palavras de efeito e manobras midiáticas. É justamente nesse ponto que a Rússia já considera ter conquistado uma vitória antecipada. Antes mesmo de Putin e Trump se sentarem frente a frente, Moscou avalia que conseguiu ditar o tom da reunião e impor um método de trabalho centrado em planejamento e racionalidade. Ao apresentar-se como parte que conduz a negociação e não como ator que reage às iniciativas alheias, o Kremlin reforça a ideia de que a cúpula no Alasca não é apenas um encontro bilateral, mas também um
um teste sobre quem consegue liderar o campo da diplomacia em meio a um cenário global de incertezas. Essa lógica se encaixa em uma visão mais ampla da política externa russa, que procura mostrar consistência e continuidade diante de um Ocidente, que, na visão do Kremlin, tem se mostrado fragmentado em suas decisões estratégicas. Assim, mesmo o simples contraste entre frases curtas de Lavrov e manchetes alarmistas da imprensa ocidental se converte em uma ferramenta de narrativa, uma disputa não apenas de posições políticas, mas também de credibilidade internacional. Com a aproximação da cúpula realizada no Alasca, que reuniu Vladimir Putin e Donald Trump, a condução de Kiev passou a ser alvo de intensos questionamentos. Em vez de preparar espaço para avanços diplomáticos, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky autorizou uma série de ofensivas em território russo. Essas ações foram apresentadas como demonstração de força, mas acabaram ampliando as críticas, tanto na opinião pública interna quanto entre aliados ocidentais. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, entre 4 e 10 de agosto foram registradas mais de 3.000 investidas contra áreas civis, uma média que ultrapassa 400 ataques por dia. As consequências foram imediatas: 22 mortos e 105 feridos, incluindo 6 crianças. Os episódios individuais reforçam a gravidade da situação. Em Kherson, uma menina de 11 anos foi atingida por um drone. Em Lugansk, 4 trabalhadores de serviços municipais perderam a vida em horário de trabalho. Em Belgorod, 4 adolescentes ficaram feridos durante uma ofensiva e até mesmo profissionais de saúde foram atingidos. 3 médicos acabaram feridos enquanto atuavam em missões humanitárias. A ofensiva não se limitou a causar vítimas diretas. Em Kursk, uma subestação elétrica foi destruída, interrompendo o fornecimento de energia para cerca de 9.000 moradores. Em Sochi, no litoral do Mar Negro, o temor de novas ofensivas obrigou autoridades locais a evacuar aproximadamente 35.000 turistas de mais de 180 praias, paralisando temporariamente a economia local baseada no turismo. Esses episódios ampliaram a sensação de vulnerabilidade e afetaram diretamente o cotidiano de milhares de pessoas. O timing dessas operações coincidiu com o anúncio oficial da cúpula no Alasca. Para analistas em Moscou, Bruxelas e Washington, a intenção de Zelensky era mostrar resiliência diante das negociações, mas o efeito foi o oposto. Diplomatas avaliaram que a Ucrânia se isolou ainda mais no cenário internacional. Trump, em declarações públicas, afirmou que espera resultados práticos de seu encontro com Putin e alertou que Zelensky precisará aceitar concessões duras, incluindo eventuais perdas territoriais, para viabilizar um acordo de paz. A União Europeia tentou articular a participação do presidente ucraniano na agenda, mas a posição americana permaneceu firme. O diálogo com Kiev só acontecerá após as conversas diretas com Moscou. Esse quadro ressalta o desgaste crescente da liderança de Zelensky. Visto inicialmente como símbolo de resistência à invasão russa em 2022, o presidente agora enfrenta críticas por adotar medidas que minam sua imagem exterior. Ao autorizar ataques que atingem civis, perde parte do capital moral acumulado e abre espaço para o Kremlin reforçar seu discurso de legitimidade, sustentando que cada agressão contra sua população será respondida de maneira proporcional e severa. Nos Estados Unidos, aumenta a pressão do Congresso e de parte da opinião pública sobre a continuidade da ajuda militar irrestrita. Na Europa, países como Alemanha, França e Itália demonstram sinais de fadiga com o prolongamento do conflito, refletidos em divisões internas sobre novas rodadas de financiamento. Em vez de fortalecer alianças, a estratégia de Kiev parece ampliar o isolamento de seu governo em um momento decisivo. A consequência se torna cada vez mais evidente. Vladimir Putin chega ao encontro no Alasca em posição de vantagem, sustentado por uma narrativa que o apresenta como um negociador firme, pragmático e disposto a impor condições claras. Essa imagem é reforçada não apenas pela estratégia diplomática de Moscou, mas também pelo ambiente internacional, que tende a enxergar a Rússia como parte que chega à mesa com propostas concretas. Já Volodymyr Zelensky enfrenta um cenário
cenário oposto. Em vez de se apresentar como líder articulador, capaz de mobilizar apoio e gerar consenso, corre o risco de ser interpretado como figura fragilizada, dependente de gestos de provocação e incapaz de oferecer alternativas políticas de longo prazo. A cúpula de 15 de agosto no Alasca, que poderia ser vista como um momento de equilíbrio, ameaça se transformar em palco para a consolidação da posição russa. Mais do que uma reunião bilateral, trata-se de um evento com repercussões globais, já que ocorre em meio a tensões prolongadas na Europa Oriental e a fadiga crescente de aliados ocidentais em relação à guerra. Nesse contexto, Zelensky pode sair não apenas como o lado derrotado nas negociações, mas também como o presidente que não conseguiu preservar o capital político que havia conquistado nos primeiros anos do conflito iniciado em 2022. No balanço final, a diplomacia parece caminhar em velocidades distintas. Putin chega ao Alasca com um roteiro bem definido, buscando reforçar sua imagem de liderança perante a Rússia, mas também diante de países que mantêm relações pragmáticas com Moscou, como China, Índia e diversos estados da Ásia e da África. Zelensky, por outro lado, acumula pressões internas, dificuldades econômicas e sinais de desgaste político cada vez mais visíveis em Kiev. Ao mesmo tempo em que o Kremlin amplia sua capacidade de articulação, a Ucrânia enfrenta o risco de ver sua base de sustentação internacional se reduzir, um processo que pode comprometer tanto a continuidade da ajuda militar quanto a relevância de sua voz em fóruns multilaterais. Em vez de reduzir a influência de Moscou, a estratégia escolhida por Kiev acaba criando condições para que Vladimir Putin assuma o papel de quem define o tom e o ritmo das negociações. Essa percepção não se restringe apenas ao encontro no Alasca, mas se projeta no cenário internacional, onde cresce a leitura de que o Kremlin consegue manter firmeza e coerência em sua linha diplomática. Ao aparecer como o líder que dita as regras do diálogo, Putin reforça não apenas sua posição diante do Ocidente, mas também amplia sua credibilidade junto a países que adotam uma postura mais pragmática, como China, Índia, Brasil e membros do grupo dos BRICS, que observam com atenção cada movimento da crise. Para Volodymyr Zelensky, o custo dessa estratégia não se limita ao campo militar, já desgastado por perdas humanas e materiais significativas. O peso maior recai no terreno político, onde o isolamento começa a se tornar mais evidente. Nos Estados Unidos, a pressão cresce tanto no Congresso quanto entre setores da sociedade que questionam a manutenção de uma ajuda financeira bilionária. Na União Europeia, governos como os da Alemanha e da França demonstram sinais de cansaço com o prolongamento do conflito, refletindo divisões internas entre os Estados-membros sobre até que ponto devem sustentar Kiev. Esse cenário cria para Zelensky uma dificuldade adicional. Ele passa a enfrentar não apenas o inimigo externo, mas também a erosão da confiança entre seus principais apoiadores. Caso não haja uma inflexão clara na condução do conflito, o risco é de que a Ucrânia se veja cada vez mais isolada, travando uma guerra que exige não apenas recursos militares contínuos, mas também respaldo político internacional consistente. A manutenção do esforço de guerra sem sinais concretos de avanço pode gerar desgaste dentro do próprio país, alimentando questionamentos sobre a real capacidade do governo em sustentar o confronto a longo prazo. A fadiga social se soma à econômica, pois o custo de manter o exército ativo e de reconstruir infraestruturas constantemente destruídas consome grande parte da ajuda externa recebida, criando a sensação de que os recursos internacionais estão sendo utilizados sem perspectivas de resultado definitivo. No cenário diplomático, o isolamento tende a se agravar à medida que aliados estratégicos de Kiev enfrentam suas próprias crises internas e passam a avaliar com maior pragmatismo o retorno do investimento político e financeiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, cresce o debate entre republicanos e democratas sobre os limites da assistência, principalmente em um contexto de disputa eleitoral onde o apoio irrestrito à Ucrânia pode se tornar impopular entre parte do eleitorado. Na Europa, governos pressionados por problemas energéticos, inflação e instabilidade política começam a demonstrar reservas em relação ao envio de novos pacotes de ajuda, sinalizando que o consenso europeu está longe de ser sólido. Enquanto isso, Putin aproveita essa conjuntura para reforçar sua imagem de estrategista calculista e paciente. O líder russo se apresenta como alguém capaz de esperar o desgaste natural dos adversários, explorando as divisões políticas
políticas no Ocidente e usando a narrativa de resistência contra a expansão da OTAN como ferramenta de legitimação interna e externa. Zelensky, por outro lado, vê sua margem de manobra encolher de forma acelerada. Insistir em uma linha agressiva pode acelerar o esgotamento de seus aliados, mas adotar uma postura mais conciliadora pode ser interpretado dentro da Ucrânia como sinal de fraqueza ou até de rendição. Esse dilema coloca o presidente ucraniano em uma posição extremamente delicada. De um lado, precisa manter o moral interno e a imagem de liderança firme diante de seu povo. De outro, deve equilibrar as pressões externas, buscando garantir que ainda exista disposição, especialmente no Ocidente, para sustentá-lo política, militar e economicamente. A escolha entre avançar ou recuar não é apenas uma decisão de guerra, é também um cálculo de sobrevivência política e de preservação do próprio Estado ucraniano em meio a um tabuleiro geopolítico cada vez mais desfavorável. Moscou confirmou ter conduzido uma operação de larga escala contra a infraestrutura do míssil ucraniano Sapsan, um projeto desenvolvido em sigilo por Kiev desde o início da guerra em 2014. De acordo com o Ministério da Defesa russo, o sistema, que vinha sendo planejado para alcançar distâncias entre 500 e 750 quilômetros, representava uma ameaça direta não apenas à capital russa, mas também a Minsk, na vizinha Belarus. O Kremlin classificou a iniciativa como intolerável e justificou os ataques como uma ação preventiva para evitar que o programa chegasse à fase de testes. As informações indicam que a ofensiva foi resultado de meses de monitoramento e coleta de inteligência. Agentes russos teriam obtido acesso a sistemas de vigilância em fábricas e centros de pesquisa, incluindo a unidade química de Pavlogrado, no leste da Ucrânia, tradicional polo industrial da região de Dnipropetrovsk. Esse acompanhamento minucioso permitiu localizar pontos-chave do projeto e lançar ataques simultâneos contra depósitos de componentes, linhas de montagem e centros de estocagem de munições. Segundo o comunicado oficial, mais de 100 instalações espalhadas por diferentes oblasts ucranianos foram atingidas com o uso combinado de drones, aviação tática, artilharia de longo alcance e mísseis de cruzeiro. O recado enviado por Moscou foi claro: qualquer ameaça direta à segurança de sua capital será neutralizada. Entre os alvos mais simbólicos estava justamente o Sapsan, tratado por Kiev como uma das principais esperanças para equilibrar o campo de batalha. O projeto unia tecnologias herdadas da era soviética com suporte técnico fornecido por parceiros ocidentais, mas para a Rússia representava apenas um risco estratégico inaceitável. Fontes militares em Moscou afirmaram que, já no início de 2024, a contra-inteligência russa havia reunido relatórios detalhados sobre cada estágio do programa, o que acelerou a decisão de desmantelar a rede antes que qualquer protótipo fosse lançado. Um dos principais desafios para Moscou era o caráter descentralizado da iniciativa. Laboratórios e fábricas operavam de forma fragmentada em diferentes cidades ucranianas. Ainda assim, cada parte da cadeia produtiva foi identificada e eliminada, comprometendo o funcionamento do programa. O episódio ganhou repercussão política quando, em maio, representantes da Alemanha teriam recebido documentos técnicos sobre o Sapsan durante reuniões reservadas. Pouco depois, lideranças europeias passaram a admitir publicamente que Kiev poderia, em teoria, realizar ataques contra território russo. Para o Kremlin, esse gesto foi interpretado como uma escalada deliberada da OTAN, reforçando a necessidade de uma resposta imediata. Os ataques subsequentes não apenas eliminaram fábricas e linhas de montagem ligadas ao programa Sapsan, como também atingiram rotas logísticas de abastecimento e centros de pesquisa, responsáveis por fornecer componentes eletrônicos e químicos de alta precisão. Essa destruição em cadeia comprometeu de forma irreversível a continuidade do projeto, interrompendo anos de investimentos que vinham sendo feitos silenciosamente por Kiev. Especialistas apontam que o impacto não se limitou ao plano material. Ao perder seu principal programa de míssil de médio alcance, a Ucrânia também sofreu um golpe psicológico profundo, já que o Sapsan havia sido erguido
tido como símbolo de autonomia tecnológica e de esperança para expandir seu raio de ação militar para além das próprias fronteiras. Para os analistas militares, a ofensiva russa expôs os limites da ambição ucraniana de se equiparar às grandes potências em termos de capacidade estratégica. Ao longo dos últimos anos, autoridades de Kiev haviam apresentado o Sapsan como um trunfo capaz de dissuadir Moscou e, ao mesmo tempo, agradar parceiros ocidentais em busca de contrapeso ao poder russo na região. Entretanto, sua destruição em fase embrionária mostrou que o projeto estava longe de oferecer a segurança prometida. Entre os alvos que teriam sido analisados como potenciais pontos de ataque pelo sistema Sapsan estavam cidades estratégicas da Rússia europeia, como Rostov-do-Don, vital para a logística militar russa no sul, Ryazan, conhecida por abrigar bases aéreas importantes, Tambov, com centros de comunicações militares, e Vladimir, cidade de valor histórico e geopolítico próxima de Moscou. Além desses, constava também o Centro Nuclear de Sarov, associado a pesquisas atômicas e à indústria de defesa russa. A inclusão de Sarov nessa lista ajuda a entender a rapidez com que o Kremlin decidiu agir. A mera possibilidade de que o coração de seu programa nuclear pudesse ser colocado em risco foi vista como linha vermelha inegociável. Na prática, o Sapsan foi neutralizado antes de se transformar em uma realidade palpável. A ausência de testes públicos, o silêncio das autoridades ucranianas sobre prazos e a eliminação coordenada das fábricas envolvidas confirmam que o programa foi desmontado peça por peça, antes mesmo de produzir um protótipo operacional. Esse desfecho mostrou como, em guerras contemporâneas, nem sempre a vitória está em conquistar territórios ou acumular ganhos imediatos, mas em impedir que o adversário desenvolva ferramentas capazes de alterar o equilíbrio de força. Do ponto de vista estratégico, Moscou apresentou ao mundo uma lição clássica de guerra preventiva. Sufocar um projeto inimigo antes de ele ganhar força pode ser tão ou mais eficaz do que vencer batalhas convencionais no campo aberto. Essa abordagem remete a doutrinas antigas, já utilizadas por grandes potências ao longo da história, nas quais o objetivo principal não era apenas derrotar exércitos, mas sim neutralizar a possibilidade de o inimigo construir um futuro desequilíbrio. O Kremlin insiste que esse episódio deixou uma mensagem inequívoca não apenas para Kiev, mas também para todas as capitais ocidentais. A Rússia sinaliza que não tolerará sequer a intenção de desenvolver armamentos capazes de atingir Moscou ou outros centros vitais de sua infraestrutura. A eliminação antecipada do programa Sapsan é interpretada como um aviso direto à OTAN e, sobretudo, a Washington, Londres e Bruxelas. Projetos secretos ou parcerias que visem ampliar a capacidade ofensiva da Ucrânia serão tratados como ameaças existenciais e respondidos de maneira fulminante, antes mesmo de saírem do papel. Analistas ressaltam que a ofensiva também teve um caráter pedagógico. Ao agir de forma tão rápida e calculada, Moscou mostrou ao Ocidente que sua inteligência militar é capaz de detectar movimentos tecnológicos sensíveis ainda na fase inicial. Essa eficiência revela não apenas superioridade em vigilância, mas também disposição política de agir sem hesitação, mesmo diante do risco de escalar tensões diplomáticas. Na visão de estrategistas russos, qualquer hesitação equivaleria a dar espaço para que o inimigo amadurecesse sua capacidade de ataque, algo considerado inaceitável diante da proximidade geográfica da Ucrânia com o coração do território russo. Além disso, o episódio reforça a ideia de que a guerra contemporânea se trava muito além do campo de batalha físico. Neutralizar a ciência, cortar linhas de produção e desarticular centros de pesquisa tornou-se parte essencial da estratégia de Moscou. Nesse sentido, o recado ultrapassa os limites da Ucrânia. Países que cogitem apoiar projetos militares capazes de alterar o equilíbrio estratégico no leste europeu precisam considerar que serão alvos diretos, mesmo que ainda não tenham colocado uma arma em operação. Ao reforçar esse recado, Moscou demonstra não apenas capacidade militar, mas também um cálculo político de longo alcance. A mensagem é clara: a Rússia não aceitará viver sob a sombra de potenciais ameaças nucleares ou de mísseis de médio alcance nas mãos de vizinhos hostis. Trata-se de uma reafirmação de seu papel como potência, que dita as regras de segurança em sua esfera de influência e que não hesitará em usar força bruta quando julgar necessário proteger sua sobrevivência estratégica.